Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Depois aí desse período de férias, descansando um pouco, né? Agora não descansei tanto não, porque eu estava falando com os irmãos pela manhã. Agora eu sou pai, então eu tive que pintar quarto, fazer algumas coisas lá. Fiz até curso de grávida, meus irmãos, um curso lá, aprendendo a dar banho na criança. Tentaram fazer uns negócios estranhos lá comigo, eu não quis não. Mas nós estamos aqui, eu e minha família, prontos para poder servir ao Senhor e ministrar sobre a igreja. O pastor Evandro está lá em Campo Grande, hoje está ministrando ceia lá. E logo depois ele também vai tirar um período breve de descanso. Nosso pastor merece, né, meus irmãos? E enquanto isso a gente vai tocando aqui, mas em breve ele estará aqui conosco. Antes de eu ministrar a palavra, eu queria chamar a equipe de louvor aqui. A equipe de louvor, vamos me ajudar a cantar uma música aqui, que vocês sabem que eu preciso muito da ajuda de vocês. Deus de Aliança, eu acho que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje, o que nós vamos refletir a partir das Sagradas Escrituras. Eu sei que é uma canção que vocês conhecem, mas vamos refletir um pouco no que essa canção diz, porque às vezes nós cantamos e às vezes não tão consciente do que nós estamos cantando. E uma vez que o que nós iremos cantar tem relação aí com a pregação de hoje, eu gostaria de louvar a Deus junto com os irmãos. Peço que vocês fiquem de pé, por favor. Um pouco mais de paciência. Vamos cantar ao nosso Deus, um Deus de aliança, que tem cuidado das nossas vidas. E logo assim, a gente entra para a leitura da palavra de Deus. Me ajuda aí, hein, gente? Pelo amor de Deus. Peguei eles de surpresa, meus irmãos. Então, aleluia, Senhor. Queremos trazer à memória aquilo que o Senhor, ó Deus, tem feito com as nossas vidas. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes
um Deus todo-poderoso, o Deus que cuida das nossas vidas, o Deus vivo e verdadeiro. Nós te louvamos, ó Deus. A palavra vai se cumprir. Se você confia nesse Senhor, então ore a Ele. Diga: Senhor, eu confio em Ti. Diga: Senhor, eu confio em Ti. Independente das circunstâncias, das lutas, das dificuldades, eu confio em Ti, Senhor. Abra sua boca e diga o quanto você depende dEle. Abra sua boca e diga: Senhor, Tu és o meu Deus, e nós estamos aliançados contigo, meu Deus. E se o Senhor cumprirá a sua promessa, eu estarei andando e ficarei de pé, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, meu Deus. Obrigado, meu Pai, pela aliança que o Senhor fez, selada pelo sangue do seu Filho, Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Por isso nós te exaltamos, por isso nós cantamos, sua igreja. Deus de aliança, Tu és Senhor, meu Deus. Diz que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Meu Deus, que a sua palavra há de se cumprir, porque o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o nosso Deus. Bendito seja o Senhor, Deus vivo e verdadeiro. Nós te adoramos, meu Deus, e confiamos no teu poder, e confiamos no teu amor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão e minha irmã, eu quero te convidar, fique de pé ainda, abra sua Bíblia em Gênesis 26. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Obrigado, equipe de louvor, me auxiliaram, vocês são 10. Gênesis 26, do 1 ao 5. Provisão em dias difíceis. Nós somos o povo da aliança com Deus. Amém, meus irmãos? Eu e você temos uma aliança com o Senhor. Gênesis 26, do 1 ao 5. Os irmãos acharam? Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei, o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos traga a clareza daquilo que o Senhor tem a nos comunicar. Que o Senhor possa, meu Deus amado, falar conosco. O Senhor, Deus do impossível, Senhor dos senhores, está aqui no meio de nós. É notório a tua presença no meio de nós, meu Deus.
Por isso te pedimos, meu Pai, que o Senhor, ó Deus, não nos deixe sem antes nos abençoar. Não nos deixe sem antes, meu Deus, tocar em nossos corações e nos trazer, ó Pai, mudança de vida, mudança de postura, mudança, meu Deus, de pensamento, para que o Teu nome seja exaltado em todas as coisas e em tudo que nós formos fazer. Nós te pedimos, meu Deus, fala conosco nesse domingo, em nome de Jesus, amém. Os irmãos agora sim podem se assentar. Só não pode dormir, pelo amor de Deus. Sente aí, abra seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Se puder, desligue seu celular. Deus não vai ligar para você. Deus ele vai falar diretamente contigo. Amém? O ano de 2023 se inicia com certas incertezas, anunciadas aí pelos observadores do nosso tempo. Com isso paira sobre nós certos temores e, em alguns casos, muita ansiedade. É verdade. Para alguns, romper o ano de 2023 não foi uma tarefa fácil, porque, como alguns especulam, será um ano difícil, um ano até de escassez de alimento, devido à conjuntura social, política e econômica que vivemos, independente de quem esteja aí no governo. Eu, sinceramente, não sei onde essas notícias são fatos ou são apenas alarmismo ou fake news, porque a verdade é que os agentes políticos preferem que nós estejamos aí desesperados para que possamos fazer aquilo que eles querem. Então, para alguns, será um ano difícil, ou pelo que os especialistas, ou aqueles que se julgam especialistas, dizem que vai ser. Então eu quero aproveitar que nós estamos apenas no meio do início do ano e conversar com os irmãos algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração com relação a esse ano de 2023. Diante de tudo o que vemos na rede, nos meios de comunicação, de modo geral, eu sei que eu particularmente quero estar firme nos propósitos de Deus na minha vida. Para mim não mais importa a opinião dos especialistas, mas aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Eu quero realizar a vontade de Deus, independente do que venha a acontecer. E se você também tem essa mesma perspectiva, isso aí, diga amém. Então é isso, meus irmãos. Eu inicio esse ano na busca da realização plena da vontade de Deus na minha vida. E a minha oração tem sido: Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Eu quero fazer a tua vontade, meu Deus. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Não é à toa que eu estou aqui, meu Deus. Eu quero fazer aquilo que o Senhor determinou. Eu não quero ficar lutando contra o Senhor. Eu não quero ficar batalhando contra a sua vontade. Faça a sua vontade na minha vida. Essa é a minha oração. Independente do que tenha acontecido, ou do que vai acontecer, ou se não vai acontecer, ou das fake news, ou não sei. Independente do que os meios de comunicação falam, eu quero saber o que Deus tem para mim. É isso, meus irmãos. Eu estou perseguindo esse objetivo na forma como eu ouvi alguém atribuir a frase ao bispo Roberto, que diz assim, descubra o que Deus está fazendo no mundo e se coloque nisso. Eu quero descobrir o que Deus está fazendo no mundo, no Brasil, na igreja cristã de Nova Vida, na minha casa, no meu trabalho, e quero ser um agente do Senhor nesse negócio. Eu não quero ficar passivo, eu quero mergulhar na vontade de Deus. E eu acho que entrar o ano de 2023 com essa perspectiva nos fará muito bem. Apesar dos corações tenebrosos.
apesar também daqueles que têm boas expectativas, eu não sei. Eu quero entrar esse ano fazendo a vontade de Deus. E é por isso que, ao analisar as Sagradas Escrituras, encontramos paz e tranquilidade para toda e qualquer situação. Para toda e qualquer situação que nós possamos estar vivenciando, nós, ao olharmos para as Sagradas Escrituras, encontramos paz, tranquilidade. É melhor do que aquele remedinho que você toma para ficar calmo. As Sagradas Escrituras nos traz essa graça. Quando nós nos voltamos para ela, quando nós nos voltamos para Deus em oração. Isso é verdade, meus irmãos. Isso é verdade. Então eu quero, nesse momento, voltar os nossos olhos para o texto que nós lemos inicialmente. E de forma detalhada, perceber o quanto Deus tem cuidado das nossas vidas de forma particular, independente da crise que o mundo possa estar passando, independente da conjuntura social, olharmos e termos tranquilidade. É por isso que nós cantamos aqui: temos um Deus que fez uma aliança conosco, um Deus que está aliançado com a gente, e um Deus que, quando promete, Ele cumpre, porque Ele não é homem para mentir. E o nosso Deus está conosco, meus irmãos. Eu sei que alguns estão até preocupados se as igrejas irão fechar as portas, ou se nós sofreremos perseguição. Isso é fato, um dia iremos ser perseguidos. E eu não sei em que governo, também não estou falando que vai ser nesse governo, ou se não vai ser. Eu não quero saber disso, meus irmãos. Eu quero saber que eu sei que a Bíblia diz que seremos perseguidos. Mas que, mesmo em meio à perseguição e até diante da morte, seremos mais que vencedores. É isso. Ser privado de algo, meus irmãos, é sempre ruim. Ninguém gosta aqui de ser privado de alguma coisa. Alguns dizem que o sofrimento, na verdade, é a privação de algo que nós queremos. Alguns entendem assim. Às vezes eu quero saúde, mas eu sou privado de ter saúde, limitado. Às vezes eu quero ter recursos, mas esse recurso também me limita, eu não consigo chegar lá. Ninguém gosta. Mas apesar disso, o cristão, em meio às privações, deve sempre se perguntar: como é possível crescer nas situações que eu estou passando? Por isso é importante compreendermos algumas questões aqui. E o que nós vamos ver nesse texto. Então, a primeira coisa que eu quero destacar com os irmãos é que dias difíceis são úteis para nos movimentarmos. Por mais que a gente não goste, dias difíceis são úteis para que a gente saia da nossa zona de conforto, do comodismo. E foi exatamente isso que aconteceu com Isaac no texto que nós lemos. O texto diz: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Uma hora ou outra, privações vão chegar, e nesse caso aqui era a privação de alimento. Dificuldades vão vir. E o que nos importa é estarmos preparados para isso. Estarmos prontos para enfrentarmos essas dificuldades. Mas entendendo que os dias difíceis são úteis para nos movimentarmos. Devido à fome que assolava a região a região do Negueb, Isaac foi habitar junto aos filisteus em um local chamado Gerar. Eu particularmente nunca passei fome. Eu não sei o que é isso. E eu acredito que tem alguns irmãos que tenham vivenciado isso. Mas só em ter a vontade de comer e não ter o alimento naquele momento, a gente já sente algumas coisas meio estranhas.
A gente fica meio cansado, para baixo. Alguns ficam agressivos, como que se a gente virasse uma chave na nossa cabeça e entrasse na condição de animal. Se a gente pudesse comer alguém. Já viu os animais que ficam famintos? Eles ficam mais agressivos. Então, eu não sei o que é passar fome. Eu já tive vontade de comer e não pude comer naquele momento. Mas eu acredito que alguém aqui já deve ter sentido, já deve ter tido essa experiência. Você querer comer e não poder. Deve ser algo difícil. Eu não tenho ideia como isso deve ser terrível. E quando eu digo que alguns aqui já experimentaram essa sensação, eu acredito que não muitos, mas poucos. Porque, de fato, a gente vive aqui numa região muito mais abundante. Mas deve ser complicado você não poder se alimentar. Isaac poderia, então, nessa situação, ficar onde estava, esperando a fome passar. Aconteceu com meu pai, vai acontecer comigo. E você vê que isso é constante. Olha, aconteceu com Abraão, aconteceu com Isaac e aconteceu com Jacó. Momentos intensos de fome. E a gente fica muito alegre porque com a revolução industrial, tecnológica, nós agora temos condições de se alimentar melhor, porque antigamente não era a exceção, a regra era essa, meus irmãos. Passar fome. E às vezes a gente não entende o que é esse negócio. Uma vez a Bianca estava falando comigo que viu uma reportagem no qual o repórter estava falando que a pessoa estava passando fome, mas a família estava toda gordinha. É possível, né, naquele período, mas a gente viu que não era intenso período de fome. Ele poderia ter ficado lá em Bel-Lai-Roi, reclamando da vida, blasfemando contra Deus, mas ao contrário disso, ele foi tentar resolver a situação. Ele precisou tomar uma atitude. E por isso que eu estou ressaltando que dias difíceis são úteis para que nós possamos nos movimentarmos, sair da estagnação. Agora é muito estranho, meus irmãos, quando nós vemos pessoas que ficam em algumas situações limitadoras de suas vidas e simplesmente não fazem nada. Elas não se movimentam, ficam paradas, incapazes de fazer algo diante da escassez que vem sobre a sua vida. Não se levantam para fazer alguma coisa, para que mude essa situação. Fica esperando o quê? Fica esperando a situação se resolver de que forma? E eu falo para os irmãos, nós precisamos nos movimentar quando estamos vivendo em situação de escassez. Independente se é de escassez alimentar ou escassez emocional, nós precisamos nos levantar. O que nós não podemos é ficar prostrados esperando a coisa acontecer. E as pessoas do mundo não entendem como é que uma pessoa que antes não conhecia o Evangelho, e ele entra para a igreja, a sua vida é completamente transformada. Porque aqui, em lugares como esse, vidas são transformadas. A pessoa que às vezes estava lá na cachaça, e de repente ele volta para Deus, e ele resolve organizar a sua vida, porque ele começa a entender que a vida não é do jeito que ele está vivenciando, e ele precisa mudar, ele precisa se movimentar. Eu já vi isso acontecer aqui, meus irmãos. Pessoas com a vida sendo destruídas, e de repente essa pessoa se encontra com Jesus, e aquele que às vezes só tinha um ensino fundamental tem até nível superior e pós-graduação, porque Deus mudou a vida dele, e essa mudança fez com que ele pudesse entender que não dá para ficar parado. A gente precisa se movimentar, não dá para ficar parado. Mas alguns ficam estagnados. O jovem que quer ter as coisas, mas não consegue largar o videogame, eu não entendo isso. Acha que os seus pais têm a obrigação de ficar te sustentando. Você quer ter uma roupa maneira?
legal, quer ter um tênis da moda, vai trabalhar, vai se qualificar. Tu vai ficar no videogame até quando, jovem? Para com esse negócio. Vai correr atrás. A situação é difícil para a sua família. O que é que você está fazendo para contribuir para que a coisa muda? Às vezes você está aqui sentado, está aí conversando, não está nem escutando o que eu estou te dizendo. Eu estou dizendo para você, você quer algo melhor para a sua vida, dê um jeito de correr atrás. Porque o Evangelho tem que mudar a nossa vida por inteiro. Não é somente o nosso coração, mas a partir do nosso coração, toda a nossa perspectiva. Então não é para ir para a escola para ficar de brincadeira, ficar zoando na turma. Presta atenção. É complicado. É complicado. O camarada quer progredir no emprego, quer ser melhor remunerado, mas não toma uma atitude. Chega atrasado no trabalho toda hora, ainda se diz cristão. Se diz o cara que é do reino no lado de Deus, mas não entende que ele precisa também tomar uma atitude. Não faz um curso, não se qualifica, fica parado reclamando do governo. Porque a gente sempre tem alguém para culpar. A gente quer botar a culpa em alguém. É aquele ditado, a culpa é minha, eu dou para quem eu quiser. Mas não é verdade? A verdade é que o Estado, meus irmãos, querem te escravizar. O Estado quer nos escravizar. A gente acha que fica dependendo do governo, para o governo colocar as coisas na nossa mão, mas na verdade ele quer nos aprisionar. O governo não tem nada a te dar que ele não queira tirar de você. Presta atenção. Ele não quer que você se torne uma pessoa dependente e livre. Ele não quer. O governo não é bonzinho. Ele quer te prender. Não adianta votar em político A, B ou C, porque se a sua perspectiva está na mudança do presidente que você coloca lá, você não entendeu o Evangelho. Porque nós não dependemos de políticos. A igreja cresceu, se reproduziu, aumentou em tamanho, e tinha um César lá que perseguia a igreja. Então, a mensagem do Evangelho não depende de ações humanas e nem governamentais, meus irmãos. Prestemos bem atenção nisso. A gente precisa entender esse negócio. Mas é muito mais fácil a gente ficar esperando que o governo faça alguma coisa. A situação econômica do país não vai boa. Ah, mas o governo não faz nada. Mas o que você tem feito para tirar as pessoas da miséria? Você não é capaz nem de dar uma esmola no trânsito. Ah, porque eu vou alimentar a pobreza. Eu não entendo. Eu não entendo. Mas vejam, meus irmãos, é mais conveniente dizer que Deus não existe ou que nós fomos abandonados pelo Senhor. Porque, na verdade, como alguns dizem, nós estamos na geração do mimimi. É muito mais fácil reclamar do que tomar uma atitude. É mais fácil dizer que a fome está doendo do que se levantar e procurar alguma coisa para comer. Quer avançar? Se movimenta. Pois quem não se movimenta não sai do lugar onde está. O que não dá é ficar parado esperando as coisas mudarem. Sim, existe o sobrenatural de Deus. Deus é o Deus que faz as coisas acontecer. Mas a gente precisa saber conjugar a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus não vai fazer aquilo que você precisa fazer. Deus não vai colocar o currículo para você. Ele não vai sentar na faculdade para estudar. Não existe matrix que você coloca um cabo aqui e aprende tudo que você precisa aprender. Vai se qualificar. Você quer um ano de 2023 próspero para a glória de Deus? Corra atrás. Corra atrás. Está esperando o quê? Isaac, nesse caso, ele tinha um bom exemplo em casa. Em Gênesis 2:10, a gente vê que seu pai Abraão, ao enfrentar uma situação semelhante, também se levantou e foi buscar resolver a sua situação. Ele viu, poxa, meu pai fazia isso, eu vou fazer. Teve fome na época do meu pai, e ele foi para o Egito, eu também vou. Mas eu vou resolver a situação. Eu não posso ficar parado.
Em tempos difíceis, nada mais cômodo do que o conformismo e simplesmente o comodismo. Está tendo escassez na sua vida? Por que você ainda não se ajoelhou diante de Deus e pediu a Ele um milagre? Você não tem conseguido viver uma vida cristã mais profunda na presença do Senhor? Por quê? Porque você não é capaz de se ajoelhar e falar: Senhor, eis-me aqui, todos os dias. Senhor, eis-me aqui, eu quero te conhecer, eu quero experimentar quem o Senhor é, meu Deus. Sim, porque Jesus nos diz que a salvação é conhecer a Deus e a Jesus Cristo em quem Ele enviou. Então, a cada dia nós temos que procurar a conhecê-lo, viver uma vida de experiência. A experiência que você teve no passado não serve para hoje, não serve. Então nós precisamos nos movimentar. Então, momentos como esse, em que há escassez, nada melhor para fazer a gente se movimentar. Talvez você esteja aí com a sua barriga cheia. Eu estou com a minha barriga bem cheia, engordei pra caramba nessas férias. Estou ficando grávido igual a Bianca. Estou competindo com ela. Eu me olhei no espelho e falei: meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? É porque a gente fica descansando. Tá bem. Estou com a barriga cheia, você também está. Mas será que os nossos corações estão cheios do poder do Espírito Santo de Deus? Será que a gente vai passar mais um ano de escassez na nossa vida? Jovens, adolescentes que não conhecem ao Senhor, uma igreja que canta, uma igreja que pula, uma igreja que coloca luzes, mas está com o coração vazio, uma igreja que se alimenta de atividades humanas e entretenimento, mas não se alimenta do pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos ficar atentos a isso, meus irmãos. Nós precisamos ficar atentos. Então, movimente-se. Você é alguém escolhido por Deus. Não fique parado. Movimente-se. Toma uma atitude. Vá em frente. Não fique prostrado. Levante. Se você está vivendo um período de escassez, busque aonde tem alimento, para a glória de Deus. Tome uma atitude. Isso é responsabilidade sua, é nossa responsabilidade. Mas dias difíceis, meus irmãos, além de fazer com que a gente se movimente, dias difíceis devem nos deixar mais sensíveis ao direcionamento de Deus. Deus não deu inteligência, Deus nos deu inteligência para julgarmos os problemas que estamos envolvidos e tomarmos decisões. Sim, eu disse que você tem que se movimentar. E eu estou dizendo que você tem que tomar decisões na sua vida. Você precisa fazer isso. E não existe mistério, meus irmãos. Precisamos pensar e decidir como iremos proceder. É simples assim. Eu, particularmente, quando vou viajar com a Bianca, eu não passo no arco metropolitano. Alguém sabe por quê? Dizem que é muito perigoso, não é verdade? Mas Deus não falou para mim: não passe no arco metropolitano. Eu sei que se eu passar por ali é perigoso. Tem a minha sogra falando: não passa lá. Meus irmãos, eu não passo lá não, porque eu sei que há uma grande probabilidade de eu ser assaltado ali. O que eu estou querendo dizer é que tem coisas que Deus ele não vai te mostrar, você tem que raciocinar, você tem cabeça para pensar. Temos que usar a nossa mente, refletir e pensar se vale a pena. Se vale a pena tomar algumas decisões, colocar de um lado e do outro, e falar: peraí, o que eu vou fazer? Pesar os prós e os contras,
daquilo que eu vou fazer. É simples assim, não tem mistério. Deus, Ele te criou com uma mentalidade, com conhecimento, para tomar decisão. Então pensa aí, ó. Pensa se vale a pena deixar o seu emprego e ir para outro. Pensa se vale a pena deixar o seu emprego para depois de acabar o auxílio arrumar outro emprego. Pensa aí. Você não precisa ficar de alguém falando em mistério e te entregando algumas coisas. É só pensar. Reflete. Pensa nos prós e nos contras. Coloca na balança. É isso que Deus espera que a gente faça. Pensa se vale a pena comprar aquele carro agora ou não. Pensa. Vê se vale a pena. Pastor, não é consultor financeiro. Eu não sou consultor financeiro não, meus irmãos. Você pode vir a me pensar, pastor, o que você acha? Eu falei, meus irmãos, a gente pode pesar. Pastor, ele bota ali para você o que a Bíblia diz. E simplesmente. Mas você que tem que tomar a sua decisão. Porque no final, quem vai pagar os seus boletos vai ser quem? Ou quem vai ficar com o nome sujo aí vai ser quem? Então tem que pensar, bolar as estratégias para poder usar o seu dinheiro de forma mais sábia possível. É pensar se vale a pena você ser chamado para poder fazer um trabalho e não entregar esse trabalho bem, não fazer bem feito. Tem que pensar esse negócio. Não adianta fazer dívida para Deus pagar não, porque Deus não paga a dívida assim não, meus irmãos. Porque tem gente que fala, não, vou fazer e se Deus quiser vai dar tudo certo. Vai! Ele espera que você pense. Então em 2023, independente se tem crise ou não tem crise, pensa. Pensa para saber o que você vai fazer. Casar ou não casar com tal pessoa? Eis a questão. Não adianta perguntar para o pastor não, você que decide. Fazer um gabinete aqui para ver se eu vou casar com essa pessoa. Aí o pastor vai falar, é crente? Então casa. Não é crente, não casa. Agora, quem vai avaliar se a pessoa é crente ou não? Quem vai avaliar se ela vai te tratar com respeito? Se ela é uma pessoa que, de fato, busca fazer a vontade de Deus? Se de fato é uma pessoa que corre atrás para crescer no caminho do Senhor? Agora, se não vale a pena, não casa. Deus já nos dá os parâmetros. Como que tem que ser? O homem ou a mulher de Deus, você sabe. Só que às vezes a gente fica encantado e acaba metendo os pés pelas mãos. É mentira, meus irmãos, do que eu estou falando? Você quer um 2023 melhor na presença do Senhor? Usa a sua cabeça. Usa a sua cabeça. O que eu sei é que a Bíblia diz para você não casar com crente. Agora, se você vai casar com uma pessoa que não é cristã, depois não vem dizer que não foi da vontade de Deus. Porque essa aqui é desculpa, vou me separar porque não foi da vontade de Deus. Pelo amor de Deus. Casou, agora assume. Então pensa bem. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos olhar o cenário das coisas e tomar uma decisão de forma racional. E o mais racional possível. Não existe momento que nós devemos, mas apesar de tomarmos as decisões mais ponderadas, mais racionais possíveis, existem momentos que nós devemos estar sensíveis aos caminhos de Deus. Principalmente em momentos em que não podemos tomar uma decisão errada. Aquele momento que você não pode errar na sua decisão, porque se você errar na sua decisão, isso pode custar a sua vida e, quem sabe, a vida de todos os seus familiares. Então existem momentos que a nossa decisão deve ser ponderada, deve ser uma decisão mais racional possível, mas também tem que ser uma decisão sendo guiado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vejam, meus irmãos, o mais coerente, o mais racional para Isaac era ir para o Egito. Lá havia mais prosperidade, era uma terra fértil, seu pai prosperou lá. Mas o texto diz que o Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Vejam, era mais fácil, a decisão mais acertada era ir para o Egito. A mais racional, não para uma terra estéril, não para uma terra que as coisas não estavam dando certo. Mas Deus intervém na situação de Isaac e diz:
não desce para o Egito. Não parece óbvio que ir para o Egito é a coisa mais racional a se fazer? Foi o Senhor que apareceu para Isaac e deu essa ordem: não desça para o Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Existem momentos que precisamos dessa sensibilidade mais apurada. Deus apareceu a Isaac e falou diretamente com ele. Mas hoje a gente não precisa que Deus apareça para a gente não, meus irmãos. O Espírito Santo, ele faz morada em nós. O Espírito Santo mora nas nossas vidas. Ele foi derramado para nós. Você precisa saber como Deus fala contigo, como Deus se comunica com você. Isso é algo pessoal. Como Deus te direciona, como Deus fala contigo no seu coração. Eu não sei se é em forma de sonho, de profecia, de uma paz. A minha esposa diz que sente paz. Sabe? Eu vou fazer que ela sentir uma paz que é o negócio dela com Deus. Mas eu tenho as minhas formas também de me desenvolver com o Senhor. A questão é, qual é a sua forma de se desenvolver com o Senhor? Será que nós perdemos essa sensibilidade? Mas em momentos como esse, que eu estou destacando aqui, nós precisamos estar sensíveis ao direcionamento de Deus na nossa vida. Deus, ele quer te direcionar. Deus, ele quer mostrar para você o caminho. Deus quer que você tome as atitudes mais corretas possíveis. Mas a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo, de forma tal que ele nos conduza e nos direcione. Ele precisa nos direcionar. E às vezes, essa condução do Espírito Santo, ela foge à nossa lógica. Às vezes, o Espírito Santo nos pede coisas que confundem a nossa razão. E por causa disso nós lutamos contra a vontade de Deus. Você está vendo Deus tocar em você. Você está sentindo o Espírito Santo falar contigo. Mas mesmo assim, você ainda resiste ao poder do Espírito Santo. O que tem acontecido com a igreja brasileira é que é uma igreja que segue a lógica desse mundo, mas não está sensível à vontade de Deus. Não está sensível. Não se deixa se direcionar pelo Espírito Santo. Nós preferimos seguir o caminho mais óbvio, como Isaac. O caminho mais óbvio era para ir para o Egito. É complicado, meus irmãos. Vivemos em um mundo pautado pela lógica, pela razão, pela ciência. E eu com isso não estou falando com um discurso anticientífico, não. Eu acredito que a ciência nos foi dada por Deus pela graça comum. Mas às vezes, Deus, ele nos faz fugir à lógica. Como a irmã que testemunhou hoje, que disse que tinha 3 problemas na visão. E de repente alguém orou, estendeu as mãos sobre ela, e o médico se confundiu e disse que não tinha mais nada. Mais nada. Isso acontece aqui no meio de nós, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus foge à lógica humana. Mas nós ficamos apegados a essa lógica. Um Espírito Santo que às vezes permite com que uma pessoa possa ficar adoentada, para que toda uma família seja salva, se derrame diante de Deus. Sim, meus irmãos, o Espírito Santo faz coisas desse tipo. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. A igreja precisa ser guiada pelo Espírito Santo. A igreja sempre agiu dessa forma. Mas agora parece que a gente não precisa mais da dependência do Espírito. Não precisamos mais da dependência do Espírito porque nós temos a razão humana. Leia Atos dos Apóstolos.
que alguns vão dizer atos do Espírito Santo de Deus. Leia a vida dos patriarcas, dos homens de Deus do passado. Todos eles eram direcionados pelo Espírito Santo. E nós acreditamos que o Deus que fez no passado pode fazer hoje. Ele pode nos guiar. Ele pode nos fazer viver segundo a sua vontade. Independente do cenário, do contexto que nós estamos vivendo, o Senhor pode nos guiar. Mas a questão é, nós estamos sensíveis para esse direcionamento de Deus? Será que nós já estamos simplesmente frios e não conseguimos entender aquilo que Deus quer fazer conosco? Precisamos nos submeter de forma mais direta a um relacionamento do Espírito. Se quisermos ver a mão do Senhor nos conduzindo a nossa vida, às vezes nós precisamos sair do óbvio. E a minha perspectiva para o ano de 2023 é que o Espírito Santo nos tire do óbvio, meus irmãos. Não, vocês não estão entendendo, porque se nós estivéssemos numa igreja dita pentecostal, os irmãos estavam saltando aqui e dizendo glória a Deus, é isso, Senhor. Você quer sair do óbvio em 2023? Você quer ter uma vida plena, mergulhada no poder do Espírito Santo de Deus? Que nós possamos deixar o Senhor nos conduzir, meus irmãos. O Senhor nos conduzir a ponto de abrirmos a nossa boca e profetizarmos. Deixar com que o Senhor nos conduza a ponto de desenvolver os dons do Senhor dentro da congregação dos santos. A ponto de que haja outras pessoas que profetizem, que curem. Outras pessoas que possam, sim, cheios do Espírito Santo de Deus, falar em línguas, edificar a igreja, interpretar. Sim, meus irmãos, nós podemos, porque isso nos foi dado. Agora não adianta a gente dizer que acredita, mas simplesmente não pratica. Ficar em Gerar é uma questão de fé, meus irmãos. O que Deus tem chamado você a viver neste ano, talvez isso fuja do convencional. Talvez fuja a lógica humana. Eu não sei o que Deus tem chamado você para fazer. Mas você precisa descobrir esse negócio. Você precisa buscar a Deus e entender o que Ele quer falar contigo. Eu estava ouvindo um pregador uma vez falando um negócio. Será que quando você levanta de madrugada com aquele desejo de orar, é porque você quis orar de madrugada? Tem certeza que a tua carne vai fazer isso para você? Te levantar com o desejo de orar? Tem certeza? Será que é o diabo que vai fazer esse negócio? Fazer você orar de madrugada? Talvez seja Deus falando contigo, mas você precisa estar sensível a Ele. Estar sensível e falar, Senhor, eu quero estar sensível, não resistir ao Senhor. Talvez aquela pessoa que você nem sabe quem é, mas Deus traz a sua mente para orar. Ore por ela, não resista o poder do Espírito Santo de Deus. Não resista. Talvez isso fuja da lógica, mas Deus quer te usar. Deus quer fazer com que você fuja do convencional, do lógico, da equação humana, para viver uma vida de fé, uma vida plena. É interessante, meus irmãos, porque os pentecostais tradicionais, eles ficavam dias e dias orando a fim de ver a glória de Deus, se curvando diante do Senhor e falando, eu quero ver a tua face, meu Deus, eu quero ver o Senhor, eu quero falar em línguas, eu quero ver o sobrenatural. Mas às vezes a gente fica frio, meus irmãos. A gente fica frio e não quer saber dessas coisas, porque a gente prefere muito mais ficar no entretenimento, ficar no emocionalismo, fazer alguma coisa aqui para derramar as nossas lágrimas, mas não derramar os nossos corações. É complicado quando a gente vê a igreja cheia de pessoas com corações vazios.
A nossa sociedade não muda porque temos igrejas cheias de pessoas com o coração vazio. Igrejas cheias de pessoas que não estão sensíveis ao Espírito Santo de Deus, que entende esse negócio aqui apenas como um entretenimento, que entende esse negócio aqui como não tem nada para fazer no domingo à noite, eu vou lá na igreja. Você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu aquilo que Deus pode e quer fazer na sua vida. Ano de 2023, um ano de sensibilidade na presença do Senhor. Você quer? Você quer? Se derrame diante de Deus, diga: eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. Não fique esperando eu orar por você, não. Começa a orar aí e falar: Senhor, eu quero uma vida mais cheia no teu poder, uma vida mais derramada no Senhor, meu Deus. Eu quero, meu Pai. Mas que não fique somente aqui, vá para casa com esse desejo de ver o sobrenatural de Deus. Não chegue em casa e ligue o Netflix, o stream ou o Fantástico. Ligue-se na presença do Senhor, na presença de Deus. Eu lembro com a minha falecida madrinha, quando nós nos convertemos, ficava eu, ela e a minha irmã. A gente acabava o culto de terça, quinta e domingo. Não era isso, Sandra? O curso era terça, quinta e domingo. E a gente ia para casa e não fazia outra coisa antes de orar. E ela orava tanto, junto com a minha irmã, que eu dormia. Tem uma licença aí, meus irmãos. Eu era uma criança. Mas, às vezes a gente perde esse negócio. A gente vê aquele novo convertido e olha lá, o bobinho, o novo convertido. Mas ele está sedento da presença de Deus, do poder do Espírito Santo do Senhor. E o camarada vem até no culto de criança. É culto de criança o cara tá, é culto de adolescente ele tá, culto de jovem ele tá, porque ele quer buscar o poder do Espírito Santo de Deus. Se as irmãs deixar, vem no culto das irmãs também, e fica no final do culto, buscando o conhecimento da presença de Deus. Mas a gente não entende mais isso, meus irmãos, porque essa palavra não fere mais a gente. É uma igreja que está buscando poder político e esquecendo do poder de Deus. O poder de Deus que muda as vidas. O poder de Deus que transforma as pessoas. Nossas mentes estão ligadas às redes sociais, às nossas timelines, que só aparece coisa de política. Mas nós esquecemos daquilo que aviva a nossa alma, o Espírito Santo de Deus. Igreja, nós precisamos buscar o poder de Deus, o poder de Deus sobre as nossas vidas. Oh Espírito Santo de Deus, eu te invoco aqui nesse lugar. Toma as nossas vidas, toma as nossas vidas. Clame comigo, meu irmão, clame comigo, minha irmã. Ora cantere baixare cantaramalai. O Espírito Santo de Deus que nos reveste de autoridade, de poder, para poder fazer a obra de Deus. Senhor, enche essa igreja, meu Deus. Preenche esses espaços vazios, meu Pai. Meu Deus amado, nós precisamos de Ti, meu Deus. Eu sei sobre mim, meus irmãos. Esse é onde Deus quer que eu esteja em 2023. Sobre mim. Eu vou perseguir esse negócio. Agora você precisa saber o que Deus quer com você. Eu sei que o Espírito Santo tem revelado para mim. E o que Ele revelou para mim é meu e não seu. Isso é íntimo. É coisa nossa, entre eu e Deus, nem Bianca sabe. E olha que nós somos parceiros. Bem parceiros. Agora, com relação a você, você precisa descobrir o que Deus espera de você.
Mas sem a sensibilidade do Espírito Santo não dá. Então, em momentos, em dias difíceis, deve deixar a gente mais sensível a esse relacionamento com Deus. Mais sensível a essa relação com o nosso Pai. Mas às vezes os dias são maus, as coisas são difíceis, e às vezes nós estamos mais sensíveis, nós estamos mais duros. Ao invés de nós estarmos se deslocando desse mundo, nós estamos nos apegando mais a esse mundo. É um negócio estranho. O que está acontecendo, meus irmãos? O que está acontecendo conosco? E eu estou falando de mim também. Os púlpitos deixaram de ser o local da pregação do Evangelho para ser um palanque político, independente se é para a esquerda ou para a direita. Vejam, meus irmãos, Deus tem uma forma específica de nos tratar, e o que é para mim não serve para o outro. O que Deus revelou para mim é para mim. Eu espero que Ele revele algo específico para você. Algo específico para você hoje aqui. Que você comece o ano de 2023 com algo específico para você. Deus trata de nós de forma específica. Como um fisioterapeuta. Que sabe o que você precisa. Eu estou fazendo fonoterapia. Quem é fono aqui? Sabe? Olha lá, tem. Não dá, a série de um não dá para o outro, né? Até dá ruim se ele fizer a série que não é para ele. É assim que funciona. Porque ela sabe o meu problema específico. Eu vou lá, ela sabe o que eu preciso. Então eu não posso pegar o que eu aprendi e passar para o outro. Porque o outro é o outro. E é assim que Deus trabalha com a gente. Com exercícios específicos para a nossa vida. Exercícios que vão fazer com que nós possamos ser pessoas que glorifiquem o nome dEle. Esse é o modo que Ele trabalha. Então, a forma que Deus trabalha em mim não serve para você. Mas o objetivo de Deus é sempre o mesmo. O nosso aprendizado. É sempre o nosso amadurecimento. Veja então, meus irmãos, o exemplo dos patriarcas. Quando Abraão resolve ir para o Egito, Deus não se manifestou. Deus não falou nada. Está lá em Gênesis 12:10. Deus deixou com que Abraão fosse. Quando Isaac resolveu fazer o mesmo que seu pai, Deus deu ordem para que ele não fosse. Veja, a questão não era o Egito, mas quem estava indo ou deixando de ir. Já com relação ao seu filho Jacó, Deus lhe ordenou ir para o Egito. Então um Deus falou, não falou nada, outro Deus falou, você não vai, e outro Deus falou, você vai para o Egito. Veja. Então Deus ordena Jacó ir para o Egito lá em Gênesis 46, 34, 3 e 4, quer dizer, Gênesis 46, 3 e 4. Esse é o mesmo Deus trabalhando de forma diferente na vida de pessoas diferentes. Vejam, meus irmãos, a sabedoria de Deus nesse sentido. O Egito é sempre um lugar de tentação para os homens de Deus. Mas Deus trabalha especificamente na vida de cada um dos seus santos conforme os seus perfis. Ele sabe como deve trabalhar. Abraão era um homem que andava com Deus. Ele tinha grande comunhão com ele. Já Isaac, apesar de ser um homem bom, ele não estava acostumado a enfrentar as dificuldades que ele poderia encontrar lá no Egito. Por outro lado, Jacó já estava acostumado com as dificuldades, porque ele já tinha viajado, ido para uma terra distante. Ele já estava ali acostumado a ter paciência no momento de crise. Eu penso que isso é coerente com o ensino que Paulo nos diz. Ele diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permite que você seja tentado além do que possa suportar. Pelo contrário,
juntamente com a tentação, proverá o livramento para que vocês possam suportar. Deus sabe o que nós precisamos, Deus sabe nos colocar no local certo que nós precisamos estar, e Ele sabe quem somos nós. E se Ele vai te dizer, vá para esse lado, Ele vai te colocar talvez em uma situação difícil, mas Ele sabe que você poderá suportar no poder de Deus. Entende? De forma específica Ele vai trabalhando nas nossas vidas. Deus sabe até onde nós podemos ir. Ele sabe que tipo de provação nós podemos passar na nossa vida. Então não tenha medo de ser direcionados pelo Espírito Santo. Não tenha medo de se entregar ao Espírito Santo de Deus. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe como trabalhar na sua vida. Por isso precisamos ficar sensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito Santo de Deus. Essa sensibilidade precisa acontecer, meus irmãos. Mas nós vimos então que nos dias difíceis nós precisamos estar sensíveis à condução de Deus. Mas eu quero destacar outra situação. Nos dias difíceis, devemos ficar atentos às promessas de Deus. Nos dias difíceis, devemos ficar atentos às promessas de Deus. E no versículo 3 e 4, Deus fala assim para Isaque: estarei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Não importa a circunstância de Gerar, se os filisteus eram hostis a Isaque ou não, não importa. Deus disse que estaria com Isaque e lhe abençoaria. Se Deus disse que ele iria prosperar naquele lugar, se Deus disse, está falado. Não tem nada. Já era motivo suficiente para Isaque ter ânimo. As promessas do Senhor nos traz esperança, porque é o Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. É isso, meus irmãos. Se Ele falou, está falado. Ele vai cumprir as promessas dEle para as nossas vidas. Aquele povo tinha inveja dele, pois mesmo diante da escassez, Deus o fez prosperar. Os filisteus tinham inveja dele. Se você vê no decorrer do capítulo, eles começam a entupir os poços que Isaque abriu, porque tinham inveja, porque o Senhor estava com ele. Nesse mundo, irmãos, somos peregrinos tais como Isaque, nessa terra de disputa constante, de escassez, não somente de alimento, mas de amor, de afeto, de empatia e tantas outras coisas. Deus nos deu a sua palavra e com ela muitas promessas. Deus tem promessas para nós. Você que está aliançado com Deus, Deus tem promessa para a sua vida. Nesse mundo de escassez, nesse mundo de dificuldade, Deus tem promessa para você. A palavra de Deus nos diz: eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus está conosco. Você que tem uma aliança com Deus, você que nasceu de novo, você que foi marcado pelo sangue do Cordeiro, tem uma aliança com Deus. Independente das dificuldades, Ele estará conosco, meus irmãos. Apegue-se à palavra de Deus. Você, crente, lembre-se que Ele está contigo. Jesus está conosco, independente das privações do ano de 2023. Ele está conosco. Estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos.
Apegados à palavra de Deus, podemos dizer, como Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Como diz um comentarista bíblico, Wiersbe, ele diz assim: o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus, pois a vontade de Deus nunca nos conduz a um lugar em que a sua graça deixa de prover o que necessitamos. O lugar mais seguro do mundo é no centro da vontade de Deus, aonde há a manifestação da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Sabemos que estamos fazendo a vontade de Deus quando estamos fixados na palavra dEle. Que esse ano possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, fixados na palavra de Deus. Então volte a ler as Escrituras. Movimente-se, deixe de preguiça. Movimente-se, volte a se ajoelhar diante da presença do Senhor. Como que você consegue ficar dias sem se voltar para Deus? Como que você consegue só se alimentar quando está na igreja? Quarta e domingo. Você só come 2 dias na semana? Não é à toa que a palavra é comparada ao alimento, mas como ser conduzido pelo poder do Espírito Santo de Deus se nós não nos voltamos para Ele? É por isso que estamos insensíveis, duros, porque a gente não busca o poder do Espírito Santo, porque a gente não quer essa intimidade com Ele. Você não precisa conduzir a sua vida pela opinião do seu jornalista favorito, ou pelo que as pessoas dizem, pois o que realmente importa é a palavra de Deus. Eu não quero saber o que o comentarista está falando, eu não quero saber a opinião alheia sobre o cenário que nós estamos vivendo, porque isso não é tão importante quanto a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Isso que importa. Nos dias de dificuldade, meus irmãos, e agora é o 4º ponto para finalizar, eu pedi para eles botarem aí, eu não sei se eles estão botando, mas nos dias de dificuldades, mais do que nunca, precisamos obedecer a Deus. Nos dias de dificuldade, mais do que nunca, precisamos obedecer a Deus. Deus nos mostra o motivo pelo qual Ele faria com que Isaac prosperasse em Gerar, aquele lugar onde as coisas estavam difíceis, que o Egito era melhor do que está lá. Ele disse: porque Abraão, no versículo 5 diz: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ou seja, Abraão cumpriu plenamente a vontade de Deus. Deus estava estabelecendo aqui um princípio de retribuição. Deus estava deixando claro que abençoaria o seu povo por meio da obediência nas Sagradas Escrituras e na sua lei. Por isso ele vai ratificar lá em Deuteronômio: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tenha cuidado de guardar todos os meus mandamentos que hoje lhes ordeno. O Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Mas sabe o que é interessante nesse negócio aqui? É que Isaac, ele não precisou fazer muita coisa para atrair as bênçãos de Deus na sua vida, não. Na verdade, Isaac não fez nada, meus irmãos. É diferente de Jacó, que teve que batalhar para caramba. Isaac não fez nada. Mas vejam, meus irmãos, Deus reafirmou a sua aliança com Isaac porque amou Abraão, porque Abraão, o seu pai, foi fiel a ele. No versículo 24 diz assim: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. De semelhante modo,
nós também estamos aliançados com Deus, não pelos nossos próprios méritos, mas pelo amor de Cristo Jesus, que obedeceu a Deus no nosso lugar. Ele obedeceu completamente a Deus, não deixando de cumprir nada, obedeceu e foi extremamente fiel. Nada melhor do que saber que a garantia de que somos abençoados pelos atos de obediência de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, por amor a Jesus Cristo, o Senhor nos abençoa. Por amor a Jesus Cristo. A questão é, você está aliançado com Deus? Ou você é apenas alguém que acompanha o povo de Deus? Você é apenas um amigo do Evangelho? Você está aqui simplesmente porque te convidaram? Ou porque você acha bacaninha vir aqui na igreja? Eu conheço várias pessoas que dia após dia sentam nesses bancos, mas ainda não se tornou o povo de Deus. Não tem parte com o Deus de aliança. Você tem parte com esse Deus? Pensa aí. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você foi lavado. Você foi lavado, você é apenas um amigo do Evangelho. Um amigo de evangélicos. Você precisa fazer parte desse povo. O Senhor chama você para o ano de 2023. Venha, venha, tenha uma aliança comigo. Eu quero firmar uma aliança contigo. Eu quero cumprir meus propósitos na sua vida. Você, amigo do Evangelho, Deus quer cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Jovem, adolescente, senhor, senhora, adulto, criança, Deus quer fazer uma aliança contigo. E quem sabe é hoje. Quem sabe é hoje. Se você estiver aliançado com o Senhor, não tenha medo dos dias difíceis. Não tenha medo dos dias difíceis, porque, por amor a Cristo Jesus, Ele nos abençoará. Talvez esse ano tenhamos dias difíceis. Por isso nós não podemos esquecer que precisamos nos movimentar. Para de ficar parado. Mas fazer esses movimentos, os movimentos certos, que são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Nesses dias difíceis, você que já tem aliança com Deus, foca nas promessas do Senhor para a sua vida. Sabendo que Deus nos ama pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu não sei como é que vai ser esse negócio. Alguns dizem que vai ser tranquilo, outros dizem que não, mas eu não quero saber disso. Eu quero saber do que Deus tem para mim. E eu espero que você saia daqui hoje, também tentando descobrir esse negócio. Eu espero que você saia daqui hoje, querendo desenvolver essa aliança com Deus, e estar mais sensível ao poder do Espírito Santo do Senhor. Fique de pé, por favor. O que Deus colocou no meu coração, eu compartilhei com os irmãos. Vamos agora orar. Vamos cantar também ao Senhor. Deus é aliança de novo? Para sair daqui fixado esse negócio na nossa cabeça? Então vamos cantar ao Senhor. Curve sua cabeça, você não precisa me esperar não. Se o Espírito está mandando você orar, ore. Se o Espírito está mandando você clamar, clame. Se o Espírito está mandando você falar com Ele, se confessar os seus pecados, confesse. Abra sua boca e diga: Senhor, eu confesso os meus pecados. Você não precisa ficar aqui olhando para a gente se movimentando. Abra seu coração diante do Senhor. Abra sua boca. Você é um sacerdote diante de Deus. Se você está aliançado com o Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus. Perante a sua presença nós nos colocamos. Nesse domingo, meu Deus, nós nos colocamos diante de Ti, meu Pai. No meio do mês de janeiro, nós pedimos ao Senhor,
trace uma nova rota esse ano nas nossas vidas, que não seja a rota que nós estamos acostumados, que não seja a rota, meu Deus amado, que nós estávamos seguindo segundo os nossos propósitos, mas segundo o teu querer e conforme a sua vontade. Deus, nós queremos ter uma aliança contigo. Se você quer ter uma aliança com Deus, diga: eu quero, Senhor, eu quero estar aliançado contigo, meu Deus. Nós queremos estar, ó Pai, sensíveis ao teu Espírito, meu Deus. Cante com convicção se você está aliançado com Deus. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os seus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É o Deus de perto e não de longe, nunca mudará.
Santo nos foi prometido, Senhor. Por isso nós estamos aqui. Dai-nos mais do teu Espírito. Ora, pedi, dá-se-vos-á. Nós estamos aqui, Senhor. Mais do teu Espírito em nossas vidas. Nós estamos te clamando isso desde pela manhã, meu Deus. Aviva nossas vidas, meu Pai. Conduza-nos segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Eis aqui o meu irmão, eis aqui a minha irmã, Senhor. Querendo ser, ó Pai, conduzido pelo Senhor. Nós estamos aliançados contigo, meu Deus. Então faça a sua vontade nas nossas vidas, meu Pai. Meu Deus, a sua vontade em casa, no trabalho, na igreja, nos vizinhos, a sua vontade, meu Deus. Nós queremos estar sensíveis ao teu querer. Queremos tomar as decisões guiados por ti. Queremos um ano, meu Deus, cheios do teu poder, meu Pai. Então cumpra a sua palavra, meu Deus. Aviva-nos para a glória do teu nome, Senhor. Talvez você seja um amigo do Evangelho. Talvez você já venha à igreja há anos e ainda não sabe o que é viver aliançado com o Senhor. Talvez você já até tentou, mas nunca conseguiu. Mas eu quero dizer que você não vai conseguir por você mesmo, não. O Espírito Santo de Deus precisa te conduzir nesse processo. Entrega seu caminho ao Senhor. Você que ainda não teve uma aliança com Deus, você que foi fazer aliança com espíritos imundos, você que está aliançado com as trevas, eu te chamo hoje a quebrar essa aliança e fazer uma aliança com o Deus vivo e verdadeiro. Ele quer se aliançar contigo. Entrega seu caminho ao Senhor. Entrega seu caminho ao Senhor. Se hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Deus está tocando na sua vida. Ou você vai usar as formas racionais desse mundo, ou você vai deixar com que o seu preconceito faça com que você não tome uma decisão. Se você quer entregar o seu caminho ao Senhor, levante sua mão, eu quero orar por você hoje. Se você quer entregar o seu caminho ao Senhor, diga: eu quero mudar de vida. Eu quero viver a dimensão do Espírito Santo de Deus. Você quer entregar o seu caminho ao Senhor? Levante sua mão. Eu vou orar por você e vou pedir para que o Senhor marque a sua vida, para que você tenha uma aliança com Ele. Você já está aliançado com o Senhor? Você já vive na dimensão do Espírito Santo de Deus? Você quer entregar o seu caminho ao Senhor? Levante sua mão, não fique com medo, não fique com vergonha. Não, você já se aliançou com Deus? Então vamos para as nossas casas. Mas ainda assim, se você quiser, eu estou à disposição no final desse culto. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar.
diante de Ti, ó Deus, crendo que o Senhor fará em nossa vida esta semana algo diferente, Senhor. O Senhor nos atrairá para Ti, meu Pai, nas madrugadas, meu Pai, para buscarmos a Tua face, meu Pai, e nos aproximarmos de Ti, Senhor, a ponto de abrir mão de nossas próprias vidas para fazer a Tua vontade, Deus. Em o nome de Jesus, meu Pai, toma nosso coração em Tuas mãos esta noite, Senhor. Arrebata a nossa história para Ti, Senhor, e reescreva a nossa história para o louvor do Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por este culto, Deus, onde a Tua palavra foi aberta, meu Pai, e invadiu o nosso coração, Senhor. Inflamou, meu Pai, o nosso espírito para mais próximo de Ti. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai, porque se estamos na Tua casa celebrando o Teu nome, é porque o Senhor agiu com misericórdia para conosco. Deus, despeça-nos em paz, meu Pai, guardados pelas Tuas mãos poderosas. Deus, nos livra de todo mal, Senhor, do homem mau, do homem sanguinário. Nos livra de todo acidente, meu Pai, e nos dê uma semana, meu Pai, na Tua presença, Senhor, buscando a Tua face, Senhor, acima de qualquer outro objetivo, Senhor. É isso que Te pedimos e Te oramos. Já certo que o Senhor fará proezas nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações e comunhão do Espírito esteja com todos e com todos permaneça, não só hoje, mas para todo sempre. E quem recebe isso, diga amém. Deus abençoe, meus irmãos. Você pode sentar, agradecer a Deus, conversar com o Senhor. Não fique com pressa de ir embora, não. Fale com Deus. Se coloque diante do nosso Senhor. Próximo encontro, então, será quarta-feira, às 19h20. E até nos vermos novamente. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Visitante, volte sempre. Se você quer aconselhamento, oração, estou aqui à sua disposição. Deus abençoe. Faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim.